Olá pessoal, a paz do Senhor para todos vocês, espero que estejam todos bem. Bom, o assunto aqui hoje é a respeito de autoridade, né? É um assunto meio delicado de se tratar, um assunto meio polêmico, porque é utilizado assim, a meu ver, em algumas interpretações, de maneira equivocada, de maneira até tirânica, não é? Para não se dizer assim, né? Que é a questão da autoridade. Lá em Romanos 13, se eu não me engano, fala dessa autoridade que nós devemos obedecer todas as autoridades constituídas por Deus, porque todas elas foram constituídas por Deus, tá? Fala lá em Romanos 13. E aí, muita gente utiliza isso para falar assim, bom, mas então você tem que me obedecer, o que eu te mandar você fazer, você tem que fazer. Eu digo de autoridades, geralmente as que utilizam isso são autoridades religiosas, tá? Repito, não estou aqui para julgar nenhuma igreja, estou falando de todas as instituições, de todas as igrejas, tá? Por isso que é um assunto meio delicado, meio polêmico. Eu quero enfatizar que eu não sou contra nenhuma igreja, muito pelo contrário, eu sou a favor. Disse e repito, as igrejas são as instituições que mais tiram as pessoas das drogas, do crime, da depressão, de doenças, tá bom? Que ajuda as pessoas a se recuperarem melhor. Enfim, isso é chovendo molhado. Então não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que alguns líderes religiosos utilizam essa passagem bíblica para poder subjugar os seus subordinados. E não é bem assim que funciona. E eu vou dizer aqui por quê. Então vamos lá. Bom, está dizendo lá realmente que você deve obedecer a todas as autoridades, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus, mas não é bem assim. Existem dois tipos de autoridade. A autoridade que é exercida pelo poder, e tem a autoridade que é exercida pela moral. São duas autoridades diferentes. Vou dar exemplo. Se isso fosse verdade, então me diga uma coisa, meu querido. José, governador do Egito, ele obedeceu ao faraó? Não. Quando o faraó tinha que se ajoelhar no pé do faraó, José se ajoelhou? Não, ajoelhou. Daniel, que foi jogado nas covas dos leões pelo rei lá, ele obedeceu ao rei? Não. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram jogados na fornalha, na fogueira, eles desobedeceram quem? O rei. Eles não quiseram se prostrar diante da imagem que o rei fez. Posso continuar? Principal deles, Jesus, e é nesse ponto que a gente vai pegar. Jesus obedeceu Pilatos? Quando Pilatos falou para ele assim, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Pilatos chegou, você não sabe que eu tenho autoridade sobre você, disse Pilatos, que eu posso mandar te crucificar ou te libertar? O que Jesus falou? Não tens autoridade nenhuma sobre mim, porque do céu não foi lhe dado. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. A autoridade moral só é dada do céu. Ou seja, é constituída por Deus. É dessa autoridade que Romanos 13 fala. Não é autoridade, qualquer autoridade, principalmente aquela autoridade exercida pelo poder. Jesus tem autoridade sobre nós porque ele tem autoridade moral. Ele prega aquilo que ele vive. Jesus, ele tem autoridade sobre nós porque ele conquistou o nosso amor, o nosso respeito, a nossa admiração. É autoridade moral, ou seja, é autoridade constituída por Deus. É esse tipo de autoridade que o Romanos 13 está falando, tá? Porque senão, se fosse assim, meu querido, Jesus teria obedecido Pilatos, Jesus teria obedecido os fariseus, teria obedecido os judeus, Jesus teria obedecido todo mundo. E não foi bem assim. Ele obedeceu, ou melhor, ele não obedeceu ninguém porque ninguém aqui tem autoridade moral, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Mas aí ninguém aqui, não vou obedecer ninguém então. Não é bem assim, não é obedecer ninguém. Aquela pessoa, ela tem que ter autoridade
moral sobre você. E para conquistar autoridade moral, aquela pessoa tem que ser uma pessoa boa, ela tem que viver conforme aquilo que ela prega, ela tem que conquistar de você o respeito, ela tem que conquistar de você a lealdade e não o poder. Vou dar um exemplo bem prático, porque o tema aqui é evangelho aplicado, certo? Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um chefe meu, quer dizer, eu chamo ele de chefe, mas é porque ele já foi meu chefe. Ele não é mais meu chefe porque eu não sou mais subordinado, não trabalho mais na empresa, né? E ele não é mais meu chefe na hierarquia da empresa. Mas enfim, eu fui funcionário dele, tá? E eu obedecia, eu gostava, eu sentia prazer em ajudar, em desenvolver as atividades, porque eu percebi que ele conquistou sobre mim o respeito. Você entendeu? Ele tinha, em outras palavras, ele tinha autoridade moral sobre mim. Sabe qual que foi a prova disso? Depois que eu não era mais subordinado a ele, eu continuava conversando com ele, admirando ele, até fazendo as coisas que ele pedia. Ué, mas ele não tinha mais nenhuma autoridade sobre mim? Ele não podia mais me mandar embora. Ele não podia me ameaçar mais com nada, me punir de nenhuma forma. Ele não tinha mais essa autoridade de poder sobre mim. Ele conquistou a autoridade moral, tanto é que ele é meu amigo até hoje. Eu tenho ele nos meus contatos, a gente troca ideia, ele é uma pessoa super gente fina, super gente boa. Por quê? Porque ele conquistou a autoridade moral sobre mim. Então, são essas pessoas que exercem sobre nós essa autoridade moral, ou seja, constituída por Deus. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, essas pessoas, elas tinham autoridade moral sobre as pessoas que seguiam elas. É ou não é? Que autoridade de poder que Gandhi tinha sobre aquelas pessoas quando libertou a Índia lá do jugo inglês? Que autoridade? Nenhuma. Gandhi não tinha, não, você vai fazer o que eu estou falando porque senão eu vou fazer isso com você. Não tinha isso. As pessoas obedeciam Gandhi porque ele conquistou daquelas pessoas a autoridade moral, o respeito daquelas pessoas, a lealdade daquelas pessoas. Mesma coisa com Madre Teresa de Calcutá, mesma coisa com Martin Luther King, gente. Que poder que Martin Luther King tinha em relação às pessoas que eram subordinadas a ele? Nenhum poder. Poder assim que eu estou dizendo de vou fazer isso ou aquilo, se você não me obedecer, eu vou fazer. Não, ele conquistou a autoridade moral. São essas autoridades que a gente deve obedecer, ou seja, que são constituídas por Deus, certo? Deus dá para essas pessoas autoridade moral. Porque senão, cara, se for assim, não importa se o cara é isso ou aquilo ou outro dentro da igreja, ele é o líder máximo lá. Se o cara fala, se joga da ponte, eu vou me jogar. Poxa, gente, a gente tem que ter um bom senso, a gente tem que ter, o que eu sempre falo aqui, para e pergunta, faz sentido o que esse cara está falando? Será que é isso mesmo? Vamos pensar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, nossos links estão aqui embaixo, tá bom? Dúvidas, a gente responde lá na live, todo domingo às 17 horas tem live, tá bom? Acompanha a gente aí. Obrigado pela força, pessoal. Fiquem com Deus.